E aí pessoal, tudo bem? Chegamos aqui com o quinto lugar da série Grandes Partidas aí da História. Outra imortal chinesa, dessa vez do Wei. Também nesse século, partida jogada em 2015, nós vimos a do Ding, né, em sexto lugar. Mas antes da gente começar, você já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal, que é muito importante pra gente. Vamos lá então. Essa partida Wei e Bruzon, jogada em Danzhou, na China, em 2015. Nessa época se acreditava que o Wei tinha muito potencial para chegar ainda mais longe, ele já tinha 2.724. Bruzon, grande jogador cubano, grande mestre fortíssimo, né? Hoje está radicado nos Estados Unidos, estava de pretas, não era um adversário fácil, mas se esperava que o Wei, né, ainda mais depois dessa partida, pudesse chegar entre os primeiros do mundo a disputar o Campeonato Mundial e o tempo não demonstrou isso. Ele não chegou a se firmar de fato na elite do xadrez, embora seja um grandíssimo jogador, não atingiu assim o potencial que muitos esperavam dele. Mas essa partida aí ficou para a história e vamos ver por que agora. Ele jogou um peão-rei, E4, C5, uma siciliana, cavalo F3, E6 foi a resposta do Bruzon. Ele jogou cavalo C3, A6 e bispo E2. Ele está adiando o D4 aqui, mas ele pretende abrir depois. Aqui o Bruzon jogou cavalo C6 e após isso o Wei jogou D4. Uma resposta interessante aqui é B5. E se as brancas jogarem D4 agora, por exemplo, B7 é uma versão que me parece boa da siciliana Kan ou Paulsen, né? Com o bispo em E2 e o cavalo em C3. Era uma opção interessante. Aqui mais um detalhe de abertura. Cavalo C6 jogou o Wei, D4, perdão, o Bruzon, D4 jogou o Wei, abrindo a siciliana, CD4, cavalo por D4, dama C7, roque, cavalo F6. Nós estamos numa posição agora da siciliana Taimanov, que é característica, tem os lances característicos dela, E6, cavalo C6, dama C7, A6, cavalo F6, mas ainda pode transpor para outras coisas, como vai ser o caso aqui. O Bruzon jogou o Wei jogou bispo E3, o Lázaro Bruzon respondeu com bispo E7, convidando para uma transposição para outra variante da siciliana que a gente vai ver. O lance no espírito da Taimanov aqui é bispo B4, ameaçando em 10 dobrar os peões e tomar esse peão. E muitas vezes as brancas jogam aqui cavalo A4, inclusive com ideias de sacrifício aqui, ou também de C4, C5. Esse cavalo também pode ir para B6 após uma troca em C6, o bispo apoiando, uma posição bastante interessante. Porém, o Bruzon jogou bispo E7 e após F4, D6, nós agora estamos na siciliana Scheveningen. Esse é o centro característico dela, os peões em E6 e D6, peão E4 das brancas, F4, uma ideia típica. Leva a posições bastante agudas, muito agudas, né? Por exemplo, Kasparov é o maior defensor dessa posição aí com as pretas. Muitos jogadores também jogaram com as brancas ou com ambas as cores. Uma posição bastante interessante e muitas vezes leva um jogo bastante agudo. E H1 jogou o Wei. Esse é um lance útil para tirar dessa diagonal. Em muitos casos isso é útil. Aqui, e dama E1, essa passagem da dama para G3 é uma ideia bastante comum nessas posições. Outra possibilidade é jogar A4 para restringir o jogo das pretas na ala da dama com B5. Mais tarde pode avançar na ala do rei com G4, G5. Não está descartado nunca aqui para as brancas. Mas dama E1 é outra ideia. Cavalo toma, bispo toma e B5. Mobilizando aquela da dama e preparando o bispo B7, o jogo das pretas. Isso já foi jogado várias vezes. Dama G3 foi o lance
do Wei. E bispo B7 jogou o Bruzon. Se ele jogasse B4 para incomodar o cavalo, E5 é uma resposta forte. E as brancas têm uma perigosa iniciativa aqui na ala do rei. Se o cavalo sair, por exemplo, o cavalo vem para E4, trazendo mais gente aqui para o ataque. Então, E5 é uma das principais ideias das brancas nesse tipo de posição. Ao invés disso, veio o bispo B7 do Bruzon, A3 para parar B4. Importante mencionar também, cavalo toma, bispo B7 não é uma ameaça cavalo toma, porque está tendo mate lá em G7. Porém, agora B4 pode ser uma ameaça e depois o cavalo sai e tomar de bispo. Por isso veio A3 aqui do Bruzon, do Wei, perdão. Se é 5 agora, as pretas podem, por exemplo, tomar, e se peão toma, agora cavalo E4 com o bispo em B7 é uma resposta possível. Se cavalo toma, bispo toma, e o bispo vem para defesa aqui. Esse bispo vai defender muito bem o rei passando lá para G6. Portanto, A3 foi o lance aqui do Wei. Então não pode jogar cavalo toma e dama toma é mate, bispo toma, cavalo toma, bispo, não dá para tomar porque é mate, então está defendido o peão de E4. Torre A D8 jogou o Lázaro Bruzon, com a ideia de dificultar o E5, porque E5 peão toma não vai dar para tomar de peão porque o bispo vai estar caindo em D4. Outra ideia muito comum aqui é bispo C6 para dama B7 e aumentar a pressão no peão de E4 e nessa diagonal. Veio torre A D8, torre de A E1, lance típico para colocar a torre no jogo, e a ideia é bispo D3 e preparar E5, F5, um avanço aqui no centro e na ala do rei para as brancas. Torre D7, esse é um lance estranho aqui aparentemente, aqui. Muitas vezes as pretas fazem, mas libera a casa D8 para a dama em muitos casos, defende a segunda fila. Também pode dobrar as torres na coluna D em alguns casos. Veio o bispo D3 do Wei, seguindo com o plano. E aí dama D8 imediatamente. Nessa época era considerada uma ideia normal aqui. Traz a dama para a defesa da ala do rei, mas é de fato um pouco passivo. A dama pode passar para 8 em alguns casos e tal. Hoje a teoria dá preferência para torre E8 e para apoiar um E5 aqui. Se dama H3 agora, E5 é uma ideia legal, bloqueando os dois bispos, né? Esse aqui, porque o próprio peão preto está na frente, e esse aqui, porque o peão branco fica na frente. Torre E8 também pode ter a ideia de bispo D8 e E5. As pretas aqui ficam... tem boas possibilidades de defesa, mas é uma posição que é perigosa. Assim. As brancas têm as possibilidades de ataque bastante interessantes. Veio então dama D8. Agora dama H3. Bom lance ali do Wei, de olho no peão de H7, mas atenção, aqui um detalhe é que não ameaça diretamente E5, incrivelmente. Aqui as pretas, né, as brancas, um lance frio e difícil deveria ser feito aqui, a torre E8. Novamente, né? Por quê? Porque se E5, um lance natural, D toma E5. Se tomar de bispo agora G6 é uma boa defesa. Está muito sólida a posição das pretas aqui, difícil de quebrar. E se tomar de F, que em geral é o que as brancas desejam, agora dá para tomar em D4. E parece que tomar F6 está ganhando, que ataca o bispo, está ameaçando o mate, um ataque violento lá em H7. Porém, aqui tem fortíssimo torre toma D3. Se tomar aqui dama toma D3, dama toma D3, C por D3, bispo 6. Essa posição
com a qualidade por um peão, um par de bispo aqui, excelente para as pretas. Eu até preferiria estar com as pretas nessa posição. No caso também de após de torre por D3 tomar em E7, pode tomar em H3 e reparem que o peão está cravado pelo bispo. Se peão toma D8 dama, torre toma, as pretas têm um peão a mais e um excelente jogo aqui. Após torre E8, as brancas não deveriam jogar E5, mas sim torre E3, com a ideia de passagem de torre aqui pela terceira fila, com excelente chance de ataque ainda. Porém, o G6 acelera as coisas. Aqui as brancas vão fazer o temático F5, para tentar abrir linhas aqui na ala do rei. E5 é praticamente forçado, ameaça tomar em E6 duas vezes. Volta para E3. E aqui a pressão é grande, tem ideias de bispo G5, bispo H6. E no momento certo abrir a coluna F com muita força aqui para as brancas. O Bruzon jogou torre E8. E aqui F toma G6 foi a jogada do Wei. Uma outra ideia seria jogar um lance lá do outro lado. E seria uma boa ideia aqui A4. E se B4, F toma G6, H por G. Perdão, aqui caiu o microfone. H por G6. E agora em muitas linhas você ganha a casa C4 para o bispo, né? Essa aqui seria a ideia do A4. Não dá aqui para tomar em C3, né? Tem um ataque muito forte. Se F toma, rei toma, dama toma H7, cheque. Com ataque aí provavelmente vencedor. Então A4 era uma ideia interessante. Se B tomar A4, dá para tomar em A4 ou mesmo jogar o bispo em C4 aqui e pressionar fortemente nessa diagonal. Porém o Wei jogou F por G6, H por G6 e cavalo D5 buscando abrir linhas. E aqui o Bruzon cometeu o erro decisivo. Cavalo toma D5, ele está numa posição difícil, mas ainda era possível se defender. Natural e perdedor lance. Bom, era necessário tomar de bispo. Peão toma e agora não tomar de cavalo, porque leva um ataque semelhante à partida. Assim, jogar um lance difícil como torre B7 e com ideias de dama C8, dama D7 propondo a troca de damas e friamente manter esse cavalo aqui na defesa. Após cavalo toma D5, as pretas perdem um importante defensor e permitem uma continuação muito forte aqui das brancas. Se você quiser tentar achar, dá uma pausa no vídeo, pensa, mas assim, tem que ver bastante adiante aqui. Vamos lá. Torre toma F7, um lance candidato que deve ser feito lá ao considerar aqui o lance das brancas, e é um lance muito forte, vai forçar uma caminhada longa do rei das pretas, mas não é tão óbvio, né? Porque as pretas parecem que vão escapar com o rei. Bom, a ameaça de dama H7 cheque faz que tem que tomar. Dama H7 mate antes, né? Agora dama H7 e tem que ser rei E6. Ficar com rei F8, bispo H6 é checkmate. Se for para F6, aqui E por D5, ameaça dama toma G6 e torre F1 com rápido mate. Com rei E6, E toma D5, tem que tomar de bispo, de rei, perdão. Quer dizer, dá para tomar de bispo também, mas vai ficar perdido aqui com bispo toma G6. Ameaça dama F7 mate. E também bispo F5, rei F6 e dama G6 mate. Essa posição aqui, o ataque é irresistível. Daria para tentar sacrificar o bispo aqui. O bispo toma, rei toma e D5 para dar essa casa para o rei. Mas aí uma ideia seria bispo F7, rei D6, dama H6 cheque. Melhor do que dama G6, porque após bispo F6 não dá para tomar lá em E8, porque torre G7 crava a dama. Então dama H6, vocês veem como é difícil. Aqui é a coisa, né?
E se rei C7, bispo B6 cheque ganha dama. Então tomou de rei com a ideia de fugir para C6. Agora de novo, se vocês quiserem dar uma pausa e tentar achar o lance das brancas, é realmente brilhante. Bispo E4 cheque, não deixando o rei fugir para C6. Forçado o rei toma E4. Rei E6, se o rei volta para E6, dama para o G6 cheque. Bispo F6, dama F5. Volta, dama H7. E agora se rei E6 tem bispo F5, rei D5, bispo toma D7, ameaça de dama D3 e vantagem decisiva aqui, certo? Então, um rápido mate aqui. Portanto, rei toma E4. E agora o Wei fez um lance fantástico, mas que não é o melhor segundo os computadores de hoje, mas é um lance que ganha, tá? Dama F7 eu acho que considera uma exclamação, merece uma exclamação, mesmo não sendo melhor. É um lance que vence e é um lance muito bonito, que tira as casas do rei. Reparem que as brancas já sacrificaram uma torre e um bispo, né? Mas o rei das pretas, no centro do tabuleiro, está sob uma autêntica caça. Mas a ideia desse lance brilhante é tirar a fuga do rei para E4, claro, ameaça mate 1 para D5, né? E ameaça mate 1 com rei, com dama F3. No entanto, C4 dava mate antes aqui. Se B tomar C4, dama por G6, rei D5, agora dama F7. A diferença é que se rei C6, dama por C4 aqui e checkmate. Se o rei for para E4, dama por C4, rei F5, torre F1 cheque, e se rei G6, dama F7 é mate. Então, toda essa geometria aqui funcionando para as brancas nessa posição, mas dama F7 é bem legal. Aqui jogou bispo F6, é o único lance para evitar dama F3 mate. F6 jogou Bruzon. Aqui o Wei jogou, poderia ter jogado o lance que vai vir em breve, mas ele deu uma repetida típica para ganhar um tempinho no relógio. Cheque, bispo E3, cheque. Bispo E3, rei E4. E agora sim, dama B3. Outro lance muito forte, ameaçando dama D3 mate. Única maneira de evitar rei F5. Torre F1 cheque, a dama corta a fuga para E6. O rei tem que ir para G4. Se voltar para E4 aqui é mate. Agora, se vocês quiserem tentar achar o lance vencedor, só um lance ganha aqui para as brancas. Dama D3, ameaçando dama por G6 e ataque decisivo. Mate, né? Em poucas. Também a dama pode vir para E2, né? Sacrificou o bispo em G2 aqui, o Bruzon. Se jogasse um lance, por exemplo, para defender em G6, o mate era via E2, A4. E aqui, por exemplo, torre F3, ameaçando torre H3 mate, bispo toma F3, toma F3. Não há defesa para dama H3 mate. Dama D3, bispo. Dama D3, bispo toma G2, rei toma G2. Deu um chequinho lá de esperneio o Bruzon, rei voltou para G1. E bispo G5, agora dama toma G6, levaria a torre G8 e as pretas se defendem, porém o Wei aqui viu a continuação de mate, dama E2, rei H4, rei H3, tanto torre F3 como bispo toma G5 vencem, dama H4, rei H4, bispo F2 cheque, rei H3, e aqui só um lance vence, mas se você quiser tentar achar, mate em 7 aqui, bispo E1, jogou aqui o Wei, e após isso o Bruzon abandonou. A ameaça é torre F3 cheque. Se torre F8, para impedir
torre F3, aí toma lá. E o detalhe é que se dama toma F8, dama G2 é mate porque a dama parou de defender aqui. Então o mate seria torre toma F8, aí teria que dar um cheques aqui de... Mas agora o cheque defende o cheque das pretas, é um contra-cheque, rei G4, dama G2, rei H5, torre H3, H4, torre toma H4 mate. A partida realmente impressionante, lembrando que o Bruzon abandonou após bispo E1. A precisão foi de 92,6 para o EI, 81,9 para o Bruzon, e eu considero ela realmente uma partida impressionante e muito digna de estar na lista aí das maiores partidas aí já jogadas, né? Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você não estiver inscrito. Fique ligado aí nos nossos vídeos. Valeu e até a próxima.